Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no Tramitools. Hoje eu vou mostrar para vocês a primeira ferramenta relacionada a projeto de fundações, tá? Mais especificamente a análise de estacas. E também a primeira ferramenta com recurso de análise embutido, né? No caso aqui, uma análise de uma barra, né, com apoios elásticos. No caso, uma barra, o viga sobre base elástica ou barra em meio elástico. Tá? Então aqui no Tramitools, a ferramenta é uma ferramenta de interação solo-estaca, né, muito utilizada em projetos de fundações, para a gente determinar aí os esforços necessários para o dimensionamento das estacas. Né? Então as estacas elas não só são solicitadas a esforços de compressão, mas também a esforços horizontais que vão gerar momentos, né, a depender aí das características do solo, esforços, né, ao longo do comprimento da estaca. Tá? Muito bem, então o interação solo-estaca, ele basicamente ele vai analisar, né, os efeitos gerados, né, os esforços gerados principalmente pelos esforços horizontais que são aplicados no topo da estaca. Tá? Então aqui você tem já o gráfico, né, quando você entra lá no programa Interação solo-estaca, ele já faz um primeiro cálculo de uma entrada de dados aqui padrão, que a gente tem que seguir para poder realizar a análise, tá? Já vou explicar. E aí, como resultado, ele apresenta aqui a linha elástica da estaca, obviamente que numa escala bem ampliada, tá? E o diagrama do momento fletor, também para que a gente possa depois dimensionar a armadura, né? O comprimento dessa armadura e tudo mais, né? Então, estacas podem estar solicitadas a diferentes tipos de esforços. Né? Então, você pode ter momento, pode ter esforço horizontal, esforço de compressão, tração, né? Não necessariamente agindo concomitantemente. Então, a gente precisa de ferramentas para análise desses esforços em elementos de estaca. Tá? Então, aqui a gente vai ter no campo de entrada, vou ampliar aqui um pouco o zoom. Você tem aqui o diâmetro da estaca, o diâmetro pile, né? Então aqui um exemplo de entrada, tá? Aqui você vai modificar, vai colocar o diâmetro em metros, tá? Bom, o FCK da estaca do concreto que você está utilizando aqui é para estacas de concreto, tá? Vamos deixar claro, para estacas de seção circular, né? De concreto armado, tá? Então você vai colocar o FCK aqui em megapascal, até faltou dizer aqui, né? Eu vou alterar isso no programa, que a unidade aqui de entrada é o megapascal. Tá? Você vai entrar com o tipo de solo, já vou explicar por que a diferença entre arenoso e argiloso. A gente vai usar o método SPTM para poder fazer essa análise. Aqui você tem os valores de SPT, então você vai entrar aqui a SPT igual, aí entre colchetes aqui você vai colocar os valores, né, separados por espaço do seu SPT, tá? Até o comprimento da estaca que você está analisando. Né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui de SPT. E depois, o não menos importante, os esforços que vão agir no topo da estaca. Então você tem aqui compressão, seria com um sinal negativo, se fosse tração você coloca positivo aqui, tá? Então compressão é importante que você coloque o sinal negativo aqui, né? Então 50, sei lá, 45, o esforço que for aqui em kilonewtons, ok? O esforço horizontal também no topo da estaca de 5 kN, aqui no caso, né, um exemplo, que é o HK. Então tem NK, HK e MK, normal, horizontal e momento. Tá? E momento fletor, caso ele exista. Né? Pode ser zero, pode ser algum valor aí a depender da sua análise. Né? Se você considerar que no topo da estaca, né, você vai ter ação de momento. Né? Muitas vezes esse momento também pode ser oriundo. Deixa eu fazer aqui, né? O momento muitas vezes pode ser oriundo também de uma certa elevação que você tenha, né? Então, sei lá, de repente você está com a estaca aqui está o solo, né? E a força está sendo aplicada a uma certa altura aqui, né? Então isso aqui você pode substituir, fazer algo equivalente, né? A um momento fletor que vai ser essa força que você tem vezes essa altura, né? Aqui, vamos imaginar que aqui está o solo. Né? Muito bem. Né? Ou momento fletor aplicado direto. Né? Muitas vezes em projeto de fundações, a gente considera essa ligação da estaca com o bloco uma ligação rotulada. Tá?
De modo que é bem comum que você tenha, às vezes, só esforço normal e o esforço horizontal, tá? E aí você vai colocar o momento lá como sendo zero. No nosso exemplo aqui, eu coloquei um momento de 20 kN vezes metro, tá? Então, muita atenção aí com relação às unidades, tá? Então, preenchendo o texto do campo de entrada corretamente, basta clicar aqui em calcular, ele vai fazer a atualização da página, né? Atualização dos gráficos. Então aqui você já vai ver deslocamento no topo, momento fletor, né? E aqui, ó, no campo de resultados, vou abrir aqui o zoom para que vocês possam ver com maior detalhe. Então aqui apresenta os dados iniciais, o diâmetro da estaca, a área da seção, a inércia, tipo de solo que foi adotado, né? Aqui os resultados do método SPTM, que correlaciona então, né, o coeficiente de mola, o coeficiente de reação horizontal ali do solo com o seu SPT, tá? Já vou falar dele. Então aqui você tem o resultado metro a metro. O gráfico também é montado metro a metro, tá? Apesar da análise ser mais discretizada do que isso, tá? E aí você tem aqui os esforços, né? O máximo momento fletor e o máximo esforço cortante aqui, ó, tá? Você tem também os deslocamentos obtidos aqui, né? O deslocamento horizontal e o vertical. Uma nota importante, esse deslocamento vertical, então ele vai estar mais relacionado somente à parte do encurtamento elástico da própria estaca, tá? E não na interação com o solo, porque as molas na análise são só horizontais, tá bom? Então a estaca está considerada totalmente suportada na base, né? Então o que você vai obter aí como deslocamento, né? Então vamos imaginar aqui, ó, fazer do lado aqui. Então o que você vai obter Peraí, deixa eu dar um... Então aqui está a estaca, né? Então basicamente o que você vai obter seria o encurtamento. Deixa eu desenhar aqui, sei lá, que seria a posição inicial, né? Encurtamento elástico aí da sua estaca, tá bom? Enfim, bem pequeno como vocês podem ver, né? Aqui deu 0,04 milímetros, ou seja, 0,4 milímetros, né? Bem pouquinho mesmo. Bom, então basicamente é isso. Então você pode alterar aqui os dados. Vamos reduzir aqui, ó, fazer mais um exemplo. Vamos colocar um momento aqui igual a zero. Então já vai reduzir aí 20 kN vezes metro, né? Vamos melhorar aqui o nosso SPT na primeira camada. 6, 8, 12, 20, 21, por exemplo. Tá? Aumentar aqui o diâmetro da estaca. Vou passar para um diâmetro aqui de 40, um FCK de 35, por exemplo. Tá? Vou lá rodar, calcular, ó, clico em calcular. E aí a gente já vai ter aqui a nova situação. Ó, veja que caiu bastante aqui o deslocamento, né? Momento fletor também. Aqui houve um pouco de aumento, se aumentou a rigidez da estaca, né? Então a gente tem aqui, ó, como resultado, né? Aqui as características da estaca, diâmetro, área, inércia, tipo de solo adotado. Poderíamos ter adotado um solo argiloso ali para fazer análise. Daqui a pouco a gente roda. Então aqui ele vai dar um momento máximo, máxima cortante, máximo deslocamento horizontal em centímetro. É provável que eu ainda faça uma alteração nessa calculadora de passar esse deslocamento para milímetros aqui. E com mais casas aqui, né, decimais. Aqui o deslocamento vertical. Muito bem. Posso mudar aqui também ó, o tipo de solo. Vou colocar aqui 2. Tá? Isso aqui afeta bastante os resultados. Tá? Vou pôr um solo argiloso. Né, e vamos ver aqui o resultado. Clicar em calcular. Clicar em calcular. Então aqui a gente tem novamente os deslocamentos, momentos fletores. Né? Aqui o novo resultado do método SPTM, né, para análise da estaca ao longo do seu comprimento. Tá? Muito bem. Falando um pouco do método de análise da estaca, então a TQS lançou um artigo aqui recentemente, já faz um tempo, no seu blog, acho que foi quando aqui, não sei, bom, aqui não estou com a data. Bom, enfim. Então aqui ela vai falar do método
Nesse artigo eles apresentam aqui o método do SPTM, tá? Então, no modelo, né, o método do Valdemar Thies, tá? Que inicialmente foi feito para tubulões, né, com diâmetro igual ao superior a 1 metro, mas também adaptado para uso em estaca, né? De modo que você calcula aqui um coeficiente de recalque, o CZ, né, do horizontal do solo, a partir dessa expressão M vezes Z. E o coeficiente M, que é o coeficiente de proporcionalidade, ele é relacionado com o tipo de solo e com o SPT. Então, se é um solo arenoso, né, você vai ter uma tabela, né, de escala aqui de SPT de 1 a 50. Então, o programa ele vai interpolar esses valores, né? Então, se eu tenho um SPT 3 aqui, então ele vai interpolar entre 150 e 300 e vai determinar para mim aqui o valor do coeficiente M, tá? De proporcionalidade, que é esse aqui. Muito bem, então o programa faz a interpolação automaticamente, tanto para solo arenoso, que é o tipo 1 lá, quanto para solo argiloso, que é o tipo 2, na nossa calculadora, tá? Da mesma forma, ele vai fazer as interpolações aqui automaticamente, né? Inclusive para SPT acima de 30. De modo que a gente tem aí, então, a partir do CZ, né, do coeficiente de recálculo do solo, né, a gente calcula, então, para uma determinada largura, né, veja que o CZ ele vai estar aqui em tonelada-força por metro cúbico, né, a hora que eu multiplico pela largura da estaca, né, vamos dizer assim, que seria pelo diâmetro da estaca, né, eu obtenho, então, uma tensão, né, a partir do momento que eu multiplico E a hora que eu multiplico por uma determinada altura, eu multiplico a mola, por exemplo, numa faixa aí de 1 metro, por exemplo, tá? Então, o nosso K de mola, né, ele vai ser esse diâmetro vezes esse CZ, vezes a altura que eu estou considerando aqui, tá? Geralmente a gente faz essa altura aí de 1 em 1 metro, no programa é feito de 1 em 1 centímetro, tá? A gente utiliza um modelo de elementos finitos, uma viga, né, em base elástica, né, suportado aí por molas, né, ao longo do seu comprimento, tá? Então eu faço essa discretização de 1 em 1 centímetro, na verdade, no programa. Apesar que o resultado do diagrama, ele está expresso aqui, ó, vocês vejam que são retas aqui, né, conformando o gráfico, está de metro em metro, tá? Mas isso só a nível de representação mesmo, para a gente ter os valores metro a metro, tá? Mas internamente o programa calcula centímetro em centímetro, tá? Essa discretização. Muito bem. Então, com isso, tenho aí apresentado para vocês o programa de interação solo-estaca. Vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, compartilhe, curta, faça parte também do nosso grupo no Telegram e em breve a gente vai eu pretendo colocar mais ferramentas relacionadas tanto à análise quanto também a fundações, né? Que fazem parte aí do escopo do projeto Tramitools, tá? Então, um abraço e até o próximo vídeo.